Era agosto do ano de 79 depois de Cristo, dia em que a cidade de Pompeia, na Itália, foi palco de uma das maiores catástrofes vulcânicas de nosso tempo. Eu sou Ivan Lima. Que tal fazermos uma viagem rápida no tempo? Imagina o tanto que deve ser assustador não poder lutar contra as forças da natureza. Não conseguir se salvar quando ela bate à porta, em um contexto em que a morte se torna inevitável. 2 festivais antecederam a tragédia. O primeiro deles, dedicado ao imperador Augusto de Roma, durou vários dias, com celebrações públicas, músicas nas ruas, eventos esportivos e peças de teatro. Pompeia estava repleta de pessoas naquela época, muitas que visitavam a cidade apenas para as celebrações e tiveram as vidas ceifadas pela erupção, por pura coincidência. No dia anterior à tragédia, acredita-se que tenha ocorrido ainda o festival Vulcanália, em homenagem ao deus romano Vulcano. Estamos falando do ano de 79 depois de Cristo. As crenças em deuses eram muito fortes. Como Vulcano era o deus do fogo e dos vulcões, sendo esse os lugares das forjas dele, as pessoas de Pompeia acabaram ignorando alguns sinais da erupção do Vesúvio. Ora, muito provavelmente, eles perceberam sinais, fosse fumaça saindo do topo, barulhos e pequenos tremores no solo. Só que a população acabou interpretando-os não como alertas, mas sim como bons presságios do Deus, que estaria ocupado em sua forja, talvez, celebrando com eles aquela data. Muitos dos registros daquela época não existem mais. O que se sabe vem dos estudos arqueológicos feitos na cidade. E olha que esses estudos não começaram imediatamente após a catástrofe natural. Foram precisos séculos e mais séculos para que as pessoas desbravassem aquele cenário, consumido pela lava e pelas cinzas que atingiram quase 20 quilômetros a partir do vulcão. Através de estátuas dos mortos e dos destroços do lugar, os últimos momentos da cidade e da população ficaram marcados para a história. E não foram apenas os festivais que ajudaram a traçar o destino daquelas pobres pessoas. Os meteorologistas afirmam que em agosto, naquela parte da Itália, o vento costuma soprar para o sudoeste. Caso tivesse acontecido isso como em outros anos, a nuvem de cinzas e o gás que emergiu do Vesúvio teriam sido soprados para longe de Pompeia. Isso não tira o fato de que a lava e o calor expelido do vulcão ainda prejudicariam a cidade. Só que não teria sido tão drástico e mais pessoas teriam sobrevivido. O problema foi que, devido a alguma anormalidade atmosférica, o vento soprava para o sentido noroeste no dia em questão, sentido que tinha Pompeia no caminho. Com o clima incomum, as tentativas de escapar da cidade por barco foram todas frustradas. Pompeia ficava na costa do continente, então muitas pessoas tentaram pegar o navio para escapar de lá. Entretanto, como afirma o relato de Plínio, a testemunha ocular da tragédia, o vento não apareceu no porto naquele dia, o que impediu que os barcos zarpassem. Essa anomalia, ao lado de dados arqueológicos encontrados, como roupas e alimentos, fez até mesmo alguns historiadores repensarem a data da erupção. De acordo com os estudos, a tragédia poderia ter ocorrido no final de outubro e não em agosto. Bom, e até segunda ordem, o mês de agosto ainda é o oficial. A não ser que alguém pegue uma máquina do tempo e retorne para a data, não existe certeza de como as pessoas de Pompeia realmente morreram. Até porque não é uma regra que tenha sido apenas uma forma, já que foram vários pormenores que sucederam à erupção. Algumas pessoas foram sufocadas pelo gás e pelas cinzas, outras acabaram esmagadas pelas construções ou atingidas por destroços. E teve também aquelas que ficaram petrificadas para a posteridade. Cientistas italianos investigaram que a nuvem de cinzas e gases com altas temperaturas fez o sangue das pessoas ferver até a explosão dos crânios. Existe um padrão encontrado em alguns moradores de hemorragia provocada pelo calor, elevação da pressão intracraniana e, por fim, o rompimento do crânio.
A erupção foi tão intensa que até mesmo cidades vizinhas foram afetadas. Herculano e Oplontes também receberam as cinzas e o gás venenoso, que se deslocaram a 80 quilômetros por hora e atingiram mais de 500 graus Celsius. Essas características podem fazer com que fluidos corporais de alguém fervam, quase que instantaneamente. Os que não tiveram esse tipo de morte, como você deve imaginar, foram pegos pela lava do vulcão. E ainda assim, não foi uma situação que tirou os vestígios dessas pessoas. De fato, eles morreram quase que instantaneamente. Porém, após o cenário se normalizar, as cinzas esfriarem e a carne humana desaparecer, foi possível completar as cavidades ao redor do esqueleto com gesso. Aquelas imagens que encontramos na internet dos moradores petrificados é resultado desse trabalho. É possível ver os detalhes perturbadores das pessoas antes de morrer. A feição de desespero, a busca por abrigo, grupos reunidos, casais se abraçando, até os animais, como se estivessem com dor. Conversar sobre esse passado de quase 2000 anos talvez não gere comoção, mas analisar os vestígios, ver as feições e entender o que as pessoas passaram é intrigante e, ao mesmo tempo, muito duro. É certo que a situação foi triste e trágica, mas se não fossem pelas cinzas, é provável que hoje não tivéssemos acesso às artes de Pompeia. Séculos e séculos embaixo de cinzas compactadas formaram uma espécie de casulo, impedindo que a passagem do tempo as destruíssem. Além dos cadáveres, esses achados são interessantes para que possamos estudar como era a cultura deles. Não era incomum encontrar estátuas de Priapos, o deus da fertilidade, nas casas das famílias. Só que não eram estátuas convencionais, digamos assim, visto que eram detalhadas com a ereção do deus, considerado uma ameaça para possíveis ladrões. Bordéis e outras casas tinham ainda pinturas, com casais durante o coito. Por conta desses detalhes, a arte de Pompeia chegou a ser censurada em algumas exposições, que contavam com avisos de classificação indicativa e orientações aos pais sobre o teor das obras. Fato é que algumas pinturas não condiziam 100% com a realidade. Por exemplo, as artes dos bordéis e de outros estabelecimentos que contavam com cenas de coito mostravam as mulheres muito contentes com o trabalho, sendo que a verdade não era mil maravilhas. Com mulheres nuas, de pele clara, repletas de joias e cabelos penteados, junto aos homens atléticos e bonitos, as imagens tinham a finalidade de deixar os clientes estimulados e dar uma prévia do que eles encontrariam lá dentro. Falando assim, até parece uma das cenas da primeira temporada de Game of Thrones, não? Mas a verdade é que as garotas de programa da época se reuniam com os clientes em pequenos cômodos, alguns até mesmo sem janelas, úmidos e escuros. Alguns só tinham cortinas para garantir um mínimo de privacidade. E se a mulher não fosse casada, acabava que se tornava escrava de outra pessoa. Se naquela época o respeito aos direitos do próximo não era prezado, hoje em dia a situação não está tão diferente. Isso porque, desde que Pompeia foi redescoberta, ladrões de túmulos investigam os destroços para recuperar qualquer coisa que possa ser vendida. Foram encontrados até mesmo túneis escavados nas cinzas e restos esqueléticos jogados por lá, sinais de intromissão humana e não do vulcão. No ano de 2017, a quantidade de tumbas invadidas era tamanha que os arqueólogos precisaram começar uma corrida contra os ladrões para encontrar áreas não descobertas. Vale lembrar ainda que o Vesúvio é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo até os dias de hoje. E a erupção de 79 d.C. não foi a mais violenta. Em 1631, Vesúvio acordou novamente e vitimou 4.000 pessoas na região. Independentemente do passado e das possibilidades futuras, a área próxima ao vulcão ainda abriga muitos moradores. 6 milhões de pessoas, para ser mais exato. Algumas delas, inclusive, são residentes da cidade de Nápoles, que fica a 20 quilômetros de distância do vulcão. No caso dele acordar um dia,
Análises da instituição Volcano Discovery apontam que, do total de pessoas que vivem por lá, 3 milhões correm sério risco de vida. Diferente dos demais vulcões, Vesúvio dá poucos alertas de que está acordando, antes de um episódio de explosão maciça. Os cientistas afirmam que as erupções dele acontecem com mais frequência que a dos outros, sendo a última em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, que ocasionou a morte de 26 pessoas e deixou 12 mil desabrigados. Caso ele acorde atualmente, o governo italiano tem vários planos preparados para proteger as pessoas da região. Estima-se que 600 mil pessoas teriam de ser evacuadas da zona de risco imediato. E, dependendo da gravidade da erupção, seria necessário se distanciar bastante das cinzas e do gás expelido. Comente aqui embaixo se você já conhecia a história e não se esqueça de fazer a inscrição no canal e deixar seu like. Até a próxima!